os sintomas se iniciam, na grande maioria das vezes, lá na adolescência. Né? A mulher, quando ela descobre que ela é portadora de endometriose, ela foi uma adolescente com dor, ela foi uma adolescente que sofria, que no período menstrual, lá com 12, 13, 15 anos, ela ia ao procedimento, por exemplo, ela desmaiava de dor, ela tinha que colocar compressa na região abdominal. Eu comecei a sentir dores logo após meu primeiro ciclo menstrual, com uns 13 anos de idade. E naquela oportunidade, eu fui diagnosticada com ovário policístico e me foi ensinado que sentir dor era normal. Foram por volta de 2010, quando eu estava tentando engravidar. Começou, foi quando iniciaram assim, o desconforto, as dores, causadas pela endometriose, a busca por atendimento nessa questão. Na época era mais difícil, porque pouco se falava sobre endometriose. Então, em média, são 8, 10 anos para chegar no especialista, ou até mesmo definir sobre o diagnóstico específico. Então, infelizmente, ainda é difícil mesmo o diagnóstico, mas quanto mais a gente conversar sobre essa doença, talvez torne mais fácil. Eu fui em 6 profissionais diferentes e todos disseram que era psicológico. Foi um período assim, de longos anos mesmo para tentar conseguir um tratamento para a endometriose. Então, o alívio do diagnóstico está correlacionado diretamente com uma associação e entender os sintomas variados que essa doença apresenta. O grande desafio hoje é esse, na verdade. Na maioria das vezes, o diagnóstico é clínico, a gente tem que conversar com a paciente, tem que examinar ela, tem que avaliar mesmo como é que foi a história dela lá atrás, quando começou os sintomas, né? Só que é difícil. Com 18 anos, eu descobri que eu tinha um mioma, então eu tirei parte de uma trompa e parte de um ovário. Logo após, os anos se passaram, eu casei, veio o desejo de ser mãe. Tentei por alguns anos sem sucesso. No meio desse caminho, tive um familiar que precisou de um atendimento na Fundação Cristiano Varela e lá eu conheci o trabalho do Dr. Leandro. No meio desse caminho, eu fui visitar o Dr. Leandro. Ele pediu alguns exames complementares, aí que veio o diagnóstico da endometriose. Eu preciso levar em consideração tanto o tempo que eu preciso ter a mais com essas pacientes, que boa parte das vezes já chegam aqui com esse trauma, talvez, de ter passado por tanta gente sem não ter o direcionamento correto, a postura correta, a conduta correta. Então, a primeira coisa que eu preciso ter é entender que eu preciso ter mais tempo com essas mulheres para que elas, de alguma maneira, confiem que eu posso dar um caminho diferente para elas. Eu só tenho uma maneira de mostrar para elas que eu vou ser diferente de todos que passaram na vida dela de alguma forma. E a primeira forma com que eu consigo apresentar isso para ela é ouvindo, respeitando toda a história dela. E esse é o tempo que me cabe e que é obrigação minha. Eu sempre falo com todo mundo que o Dr. Leandro não foi o meu médico cirurgião, mas ele também foi o meu médico que salvou minha vida. Foi ele que me trouxe conhecimento, empoderamento. E numa das conversas, que eu tive com o Dr. Leandro, falando sobre essa questão que eu já estava na fila da adoção, que a nossa filha estava chegando, ele falou: Juliana, a cirurgia da endometriose, a consequência dela, é uma possível gravidez. Mas a gente busca realmente a qualidade de vida da paciente, que ela se ame, que ela se cuide, para aí sim, poder cuidar de uma outra pessoa. Então, o Dr. Leandro foi muito, muito importante nessa fase para mim. E quando eu cheguei no Dr. Leandro, foi como se o Espírito Santo iluminasse todo o consultório dele, todo aquele espaço, porque a forma que ele me acolheu, a forma que ele olhou para mim, a forma que ele me compreendeu, isso era tão escasso, eu nunca tinha visto dessa forma. Ele me empoderou como mulher e me ensinou que eu deveria ser a pessoa que mais sabia da minha doença. Me ensinou que eu precisava validar aquilo que eu sentia. Ele acreditou nas minhas dores, acreditou no que eu passava, no que eu dizia que eu sentia, e trouxe refúgio para mim e para o meu esposo. O tratamento, independente de endometriose, independente de qualquer tipo de alteração ou problema de saúde que você tenha, ele precisa ser individualizado. O médico lida com gente, e gente é diferente o tempo todo. Gente tem as suas particularidades de saúde, emocionais, físicas, sociais, religiosas, que precisa ser muito individualizado, e eu preciso respeitar aquilo que eu posso, aquilo que realmente a medicina me permite que seja respeitado dentro de uma consulta ou dentro de um atendimento. E quando você avalia esse paciente de forma mais individual, e quando eu falo em individual, olhando pelo lado emocional, olhando pelo lado físico, olhando
por todo um contexto de sequelas que a doença já pode ter trazido para essa paciente. Algumas pacientes vão ter mais sequelas, outras pacientes vão ter mais problemas emocionais, alguns outros pacientes vão ter mais dificuldades na maneira de comer. Então, se eu entendo ela de um indivíduo complexo, assim como um todo, e cada um com sua impressão digital, cada um com sua característica muito pessoal, eu preciso cercar com tudo aquilo que ela precisa ter. E na maioria das vezes, ou boa parte das vezes, para ser mais honesto, o meu bisturi seja o menor disso aí. E na verdade, quando ela recebe o diagnóstico, é um choque. E é muito frequente a paciente chorar no consultório. Porque ela entende, fala, poxa, doutor, eu lutei, eu batalhei, eu pedi exames, eu corri atrás, eu sabia que não era normal ter esse sentimento que eu estou tendo, esses sintomas que eu estou tendo hoje. E aí ela recebe um diagnóstico de uma doença que é lá de trás, que tem 20 anos de evolução, que tem 15 anos de evolução sem tratamento, com sequelas. Sequelas urinárias, sequelas vaginais, sequelas intestinais, sequelas psicológicas, dificuldade no trabalho, com relacionamento em casa, no casamento. Então, o choque da notícia é um baque, né? É uma mudança de paradigma para aquela paciente que começa a entender tudo. Em maio do ano passado, nós recebemos o positivo da gestação e eu estava grávida de gêmeos e que foi um presentão para o Dia das Mães, né? E aí o José Álvaro e a Maria Alice nasceram em novembro de 2024 e são os bebês mais lindos e maravilhosos do mundo. Eu costumo dizer que ela não é sangue do meu sangue, não é carne da minha carne, mas ainda assim milagrosamente minha. Ela é minha porque ela foi preparada para mim, né? Então, assim, eu creio que as mulheres que têm o sonho, o desejo da maternidade, que vai com tudo, porque filho é filho e ponto final, independente se for biológico, independente se for por adoção. E depois de tudo que eu vivi, tudo que eu passei, né? E eu consegui gerar, e eu consegui gestar. E foi a fase mais linda da minha vida até então, né? Porque cada fase com eles é maravilhosa, né? Eu posso dizer que eu tive meu parto. Fui pro hospital, operei, minha filha chegou, eu tinha 3 dias de operada. Então eu passei por todo o processo de ter pessoas para me ajudar em casa, ter pessoas para me ajudar a dar banho nela. Então eu posso dizer que eu tive meu parto e eu tive o acolhimento que eu precisei na clínica Pensar. Eu penso muito em jogar resultados que talvez não sejam tão bons quanto a gente esperava, tanto do ponto de vista de dor quanto do ponto de vista de infertilidade, para ser menor ainda. Então é uma busca da perfeição que a gente nunca chega, mas enquanto essa luta houver, faz com que a gente tenha cada vez mais gana para conhecimento, cada vez mais gana para aperfeiçoamento, cada vez mais gana para poder obter resultados e novidades tecnológicas ou não, cada vez mais atuais e ao mesmo tempo perder cada vez menos. Eu acho que essa é a meta, para que cada vez mais mulheres tenham um sucesso baseado na proposta que a gente tem. A mensagem que eu posso deixar para quem é portador de endometriose e tem um sonho assim como eu tinha de ser mãe é que não desista do seu sonho. A jornada ela é muito difícil, é muito cansativa, é dolorosa, mas o trajeto final ele vale muito, muito a pena. E não ignore, não negligenciem mesmo a dor. Busquem a ajuda de especialistas, busquem a ajuda de pessoas competentes que poderão te ajudar e a realização do sonho, porque todos os sonhos que são plantados por Deus no nosso coração são sonhos que serão realizados. Então, com profissionais corretos, com as ajudas corretas, os sonhos serão realizados. Assim como o meu foi, eu desejo que todos vocês tenham sonhos realizados.